Será que teremos Cruzeiro do Neymar em Santos esse ano? Neymar pode estar voltando para o Santos depois de uma novela que finalmente está se desenrolando. Seria para o Chicago Fire, seria ficar na Arábia Saudita, né? Mas lá não tem carnaval, né? Então, E esse é o episódio 4 de Eu Odeio Futebol. bom, Bê, vamos falar um pouquinho da novela da semana, né? Que é o assunto mais comentado, que é o possível retorno do Neymar ao Santos. Muita gente animada, né? Os santistas estão achando aí que só porque ele pode voltar vai ser tudo como era na época que ele era um menino da vila, né? Mas a gente sabe que esse menino da vila, a vida maltratou ele um pouco e ele maltratou um pouco o futebol nos últimos anos, né, coitado? É, o adulto Ney, que no último ano ele fez mais filhos do que jogos. Não sabemos como está Neymar em campo, né? Faz muito tempo que Neymar não joga. Quando ele voltou a jogar pelo time dele, o Al Hilal, ele se machucou logo no primeiro dia. Então, assim, faz muito tempo que a gente não vê o Neymar em campo, né? Então, Interrompemos nossa programação por uma notícia trágica de última hora para o futebol brasileiro, que foi a seleção brasileira perdendo de 6-0 para a Argentina no Mundial Sub-20. Isso aconteceu ontem depois que a gente gravou o nosso vídeo, mas a gente achou relevante adicionar isso como um rápido adendo aqui nesse vídeo, porque enquanto muitos poderiam pensar que isso desmotivaria a gente a fazer vídeo, né? Porque isso só mostra a falência do futebol no Brasil, né? A gente tem que aproveitar para fazer vídeos sobre futebol enquanto existe futebol no Brasil, que o futebol está acabando, os sinais estão aí. Mas na verdade isso só dá mais gás para a gente continuar odiando o futebol, continuar odiando tudo o que acontece com a seleção brasileira e com os times no Brasil. E cria esperança, né, para que um dia o futebol realmente acabe e a gente possa parar de sofrer por causa desse esporte desprezível. Mas o pessoal tá muito esperançoso, porque sendo justo, o Neymar é um bom jogador, ele fez muito pelo Santos no passado, fez um pouquinho pela seleção, né? Acho que tem aquela amargura toda de nunca ter conseguido ser campeão do mundo pela seleção, mas eu acho que o Neymar ele pode se dar bem no futebol brasileiro. Supostamente o futebol brasileiro é um nível um pouquinho inferior a esses outros, porque todo jogador brasileiro é contratado por um time europeu ou acaba indo lá para a Arábia Saudita ou para outros países que têm muito dinheiro, então os talentos acabam ficando por lá, né? Mas acho que no futebol brasileiro ele tem potencial de se dar bem. eu acho que o problema do futebol brasileiro em si são as coisas que podem tirar um pouco o foco do Neymar, né? Então a gente comentou um pouquinho aqui do Carnaval, Réveillon, esses momentos todos que acho que pode atrapalhar um pouquinho o planejamento do Neymar no Santos, O que né? pode atrapalhar o Neymar também é o Cruzeiro. O Cruzeiro do Neymar. Então, vamos ver o que vai rolar, né? Mas, assim, um pouco dessa negociação do Santos com o Neymar envolve até uma possível SAF com o Neymar pai. Então, o Santos está se dispondo a vender o Santos para que o Neymar volte a jogar. Que nível. Tudo isso pra jogar possivelmente o final do Campeonato Paulista? Sim, Se for, né? se for. Mas enfim, vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela, se o Neymar vai conseguir voltar em outro nível, se vai ser do interesse dele também parar de ganhar rios de dinheiro na Arábia. Eu acho difícil. Ele vai acabar voltando pra manter o Santos como um freguês do Palmeiras, né? Exatamente, o importante é isso. Não importa o que aconteça, quem venha, qual seja o campeonato, a certeza que a gente tem é que o Palmeiras sempre vai ganhar do Santos. Cadê o teu mundial? É, o histórico recente não é bom. E nem passado, né? Falando aí dos times paulistas, a gente teve o Corinthians também essa semana. De novo no noticiário, né? Mas acho que dessa vez é um pouco melhor pro Corinthians, porque Então não é um tá noticiário. voando. Não é noticiário policial, né? Que a gente acostumou muito da segunda metade do ano passado até o início desse ano com a história do carro, que a gente falou em outro vídeo. Ser muito no noticiário policial, mas finalmente, Coringão, vocês estão no noticiário futebolístico sobre o impeachment do Augusto Melo, presidente do Corinthians. Teve dessa vez um novo capítulo também, é outra novela. Vai ser impeachmentado, não vai. Tivemos assim, outra tentativa de votação da votação do impeachment. Foi uma votação para ver se poderia abrir a votação e no fim foi votado que não seria votado e aí a gente vai esperar. Então é mais fácil votar no Big Brother do que votar esse impeachment aí do Augusto Melo. A Gaviões pediu, por favor, para não votar em impeachment, pediu com carinho, que nem a Mancha Verde pediu com carinho pro Dudu ficar no Palmeiras, né? Que não adiantou no final das contas. Mas ainda vamos descobrir aí o que vai acontecer. Se sai primeiro o impeachment do Augusto Melo ou se primeiro chega o Neymar. Vamos ver o que vai acontecer. E aí um assunto interessante que saiu nas últimas semanas também foram alguns detalhes do contrato do Memphis Depay, um grande craque Grande corintiano. estrela, né? Salvou o Corinthians ano E passado. realmente está fazendo muita diferença no time. Mas aí saíram alguns detalhes. O Corinthians pagou 2 meses de diária no Hotel Fazenda.
vazando para que o Memphis tivesse essa primeira adaptação no Brasil. 2 meses. Né? 2 meses no Hotel 5 Estrelas, também um cozinheiro pro Memphis, para ele estar bem adaptado com a culinária que ele já está acostumado, e também o contrato inclui um apartamento para o assessor do Memphis. Nossa, melhor emprego, hein? Você vai lá, você vem pro Brasil para ganhar uma grana, provavelmente leva uma porcentagem da grana toda do contrato aí do Memphis, né? E ainda não precisa pagar nada. Nem a de- sua nem hospedagem no hospedagem. Brasil, né? Bom demais. Esses são os detalhes aí desse contrato bem simplesinho com o Memphis. Tá dando resultado. Por enquanto, acredito que os corintianos devem estar felizes, né, com esse investimento. Vamos ver, assim, a longo prazo, né? A gente sabe que o Corinthians não é aí um exemplo de boa administração e gestão de finanças, né? O Memphis tá feliz com o contrato, com certeza. Com certeza alguém tá feliz, né? Então vamos aguardar também essa novela Memphis Depay no Corinthians. Falando de Corinthians, né, de mudanças no Corinthians, a gente teve uma ano passado, que foi a saída do Cássio, que agora está no Cruzeiro. E o Cássio, ano passado, no Cruzeiro, teve um desempenho mediano, eu acho. Não foi nada horrível, mas também não foi nada estrelar. Voltou esse ano lá jogando na FC Series, que a gente já falou, e agora Cruzeirão com time completo no Campeonato Mineiro. Estreou com esse time completo, com uma derrota para o Atlético, com uma falha do Cássio, um gol contra do Fabrício Bruno. Eu tô muito triste com essa notícia. A gente percebe. O Cássio, que saiu do Corinthians muito criticado, né, pela torcida, vinha tendo várias falhas, não estava atuando bem. Chegou no Cruzeiro com uma tentativa ali de mudança de ares, né, para recuperar o bom futebol. Não é o que tem acontecido, e aí o que tem chamado a atenção é que o Cássio tem discutido com torcedores no Instagram, no WhatsApp, tem perdido um pouco a linha ali com os torcedores. O Cássio não tá sabendo lidar muito bem com as críticas. E aí a gente sabe que uma hora isso vai cair em quem? Nosso querido Fernando Diniz, em breve vai estar aí disponível no mercado. Os jornais já estão falando de pressão sobre o Fernando Diniz no primeiro jogo valendo, né? Não é um amistoso e com o time completo. Então já estão falando de pressão do Fernando Diniz no primeiro jogo. Lembrando que o Fernando Diniz estava no Cruzeiro, aí ele soube que ia ser demitido e ele refalou sobre a demissão dele numa entrevista coletiva e no fim das contas desdemitiram ele. E aí agora ele pode ser redemitido? Pode ser. Né? Mas vamos ser justos. A gente já tinha falado aqui sobre o Atlético, que ganhou do Santos no primeiro jogo treino da temporada e foi o time que ganhou do Cruzeiro. Mas o Atlético é poderoso, eles estão reinvestindo no futebol. Assim, eles estão mesmo, mas pelo amor de Deus, né? Atlético, perder de 4-1 pro Atlético. Então vamos ser justos. O Cruzeiro perdeu para um time muito bom. Então, vamos ver quando o Cruzeiro pegar um time mais ou menos aí, o que acontece. Cruzeiro tremeu para um time preto e branco, não adianta. É só a força do hábito mesmo. É normal, né? A gente teve algumas outras zebras menores aí em outros campeonatos estaduais, né? O Gauchão não começou bem pro Inter e pro Grêmio também. No Carioca os times estão se recuperando, teve aqueles sustos iniciais ali, mas todos os grandes do Rio estão começando a se estabilizar. Então acho que no final das contas, né, a gente cria uma esperança às vezes com o campeonato estadual de ver umas zebras muito doidas, né? E, sei lá, tem uma final de Paulista de Ituano e Mirassol. Mas essas coisas são bem pouco prováveis e acho que a gente vai ter só mais um estadual, um dos principais estaduais, todos com as suas finais habituais, né? Vamos ver, daqui uns 2 meses a gente volta aqui e ver se a gente acertou um pouco as nossas previsões, né? Acho que tá todo mundo se recuperando, o Botafogo mais ou menos, né? Vamos ver o que Papai Testor vai fazer aí pra consertar esse time que continua sem técnico, né? Lembrando, ele tá acho que com uma dificuldade. Se alguém tiver indicação, pode mandar ali no LinkedIn dele, que acho que vai ser bom. Pô, tem aquele cara, né? O Tite. Não, eu ouvi falar que é bom. O Tite continua disponível. E Fernando Diniz, que a gente comentou, né? Em breve ele vai estar disponível. Fica aí uma dica aí também para o John Tester para ir pro Botafogo. Bom, a verdade é que a gente fala dos campeonatos estaduais como um começo de temporada, uma coisa que a gente não liga muito, né? Mas a verdade é que a gente sempre fica com medo do nosso time ser a próxima vítima de um time do interior que tem um investimento 60 vezes menor do que o nosso. Acho que é por isso que eu odeio futebol. Porque em plena quarta-feira, às 11h30 da noite, eu estou acordada para ver o meu time jogar com o time da Série D e nervosa com medo dele perder. Vai dormir tarde. No outro dia, eles vão dormir da tarde e a gente vai estar acordado às 6 da manhã. Porque é vida de torcedor, né? A gente finge que ama futebol, mas aí a gente vai lá e fala, não, eu vou ver o jogo do meu time 9h30 de quarta-feira. Aí o que acontece? A gente fica bravo, vai dormir bravo, acorda bravo, acaba com a semana por causa disso, por causa de um time do interior. Gente, deixa aqui nos comentários o porquê você odeia futebol e a gente se vê no próximo episódio.